meus queridos. Eu estou aqui para passar alguns conhecimentos, algumas informações complementares a respeito da matéria que a gente vem dando nos momentos e nos dias do módulo. Hoje, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a epigenética e as constelações. Nós vamos ver a seguir uma explicação bastante clara, eu achei bastante didática para a compreensão da epigenética. E em seguida eu vou fazer algumas considerações a respeito da epigenética e as constelações sistêmicas. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que o nosso código genético determinava 100% do que somos e que seria praticamente impossível modificá-lo. Afinal, os genes que formam o nosso DNA carregam as principais informações sobre quem somos. São eles que dão instruções para as células que definirão desde a cor dos nossos olhos até o funcionamento dos nossos pulmões e a nossa propensão a doenças como câncer ou diabetes. Mas a vida que uma pessoa leva, juntamente com outros fatores, faz com que isso seja mais complexo. Imagine duas irmãs gêmeas. O DNA delas é exatamente o mesmo, mas suas vidas são bem diferentes. Uma tem uma rotina mais tranquila, a outra tem uma profissão estressante. Uma faz mais exercícios, mas a outra come melhor. Por isso elas começam a apresentar diferentes características e, quem sabe, até a desenvolver doenças que a outra não tem. Como isso é possível se seu genoma é exatamente igual? O motivo é que o corpo humano tem uma maneira natural de ativar ou desativar alguns dos nossos genes em resposta ao ambiente ou ao estilo de vida que nós levamos, mas sem mudar a estrutura do DNA. É o que se chama de epigenética. E o conjunto de substâncias químicas que marcam o genoma e dizem às células o que fazer com cada um dos genes é chamado de epigenoma. Pense no DNA como um manual de instruções de como a célula deve funcionar. Cada célula do seu corpo tem um desses manuais. O epigenoma é como se alguém pegasse um pacote de marcadores de texto coloridos para enfatizar partes diferentes do manual. Essa parte aqui é mais importante. Essa aqui eu prefiro que você não use. Mas como isso acontece? Cada célula do nosso corpo contém quase 2 metros de DNA. Para que ele caiba dentro de uma célula, o DNA se enrola em um conjunto de proteínas chamadas histonas e forma uma estrutura compacta. Mas isso significa que a célula nem sempre tem acesso fácil aos genes, algo necessário para que ela saiba como exercer suas funções. Aqui entra em jogo a epigenética. As marcas epigenéticas são marcadores químicos que agem sobre essa estrutura para imprimir nela instruções de como apertar ou soltar o DNA ao redor das histonas. Quando uma parte do DNA fica mais apertada, a célula pode não ter acesso à informação de alguns genes e eles ficam desativados. Outras marcas podem soltar trechos do DNA. Isso deixa genes mais acessíveis à célula e eles são ativados. Esse processo já acontece quando as primeiras células do embrião começam a se dividir. Por isso é tão importante para o bebê a alimentação da mãe, seu estado emocional e físico, os medicamentos e as vitaminas que ela toma durante a gravidez. Toda essa informação pode ser transmitida para o feto pelo sangue em forma de sinais químicos. Se a dieta da mãe é pobre, o bebê poderia nascer mais propenso à obesidade, já que seu epigenoma o programou para armazenar mais calorias sempre que tiver comida. Esse fenômeno tem sido comprovado em diversos estudos com mulheres que passaram por períodos de fome prolongada, durante guerras, por exemplo. Mas os pais também participam disso. A maior parte das marcas epigenéticas dos pais é apagada já nos primeiros dias do embrião, mas agora já se sabe que algumas delas permanecem e podem ser passadas para os descendentes. Por exemplo, se o pai tinha o hábito de fumar muito no início da adolescência, isso poderia contribuir para uma expectativa de vida menor para os seus filhos e até para os seus netos. Mas o epigenoma age no corpo durante toda a nossa vida, não só na fase embrionária. Como no exemplo das gêmeas, nossos hábitos, nossa dieta, nossas experiências e o ambiente em que vivemos pode ativar ou desativar nossos genes. E é mais do que isso. A epigenética mostra que a natureza pode ter encontrado uma maneira de passar até traumas para as futuras gerações. Em um experimento, cientistas fizeram com que camundongos machos associassem o aroma da flor de cerejeira com a dor provocada por choques elétricos. Os ratinhos procriaram e seus filhos ficavam nervosos quando sentiam esse cheiro, mesmo sem nunca terem recebido choques.
A terceira geração de camundongos, os netos dos primeiros, também demonstrou ter mais sensibilidade ao aroma da flor de cerejeira do que a qualquer outro. Em seu DNA, os cientistas encontraram marcas epigenéticas em um gene responsável por codificar uma proteína receptora de odores. Em seu cérebro, esses ratinhos também tinham mais neurônios responsáveis por detectar o cheiro da flor de cerejeira. Mas isso não quer dizer que nós estamos predestinados a reviver as emoções dos nossos pais e avós. Os cientistas ainda estudam como esse tipo de transmissão epigenética de um trauma poderia acontecer em humanos. Mas eles acreditam que seria possível reprogramar esse mesmo mecanismo para nos tornar mais saudáveis, já que as marcas epigenéticas podem ser reversíveis. E isso abre um enorme universo de possibilidades no mundo científico. Por exemplo, há estudos para criar medicamentos que permitem remover marcas do epigenoma que favorecem a aparição de certos tumores. A epigenética também pode revolucionar o tratamento de doenças como diabetes, lúpus e até o mal de Alzheimer e alguns vícios. A questão agora é como desenvolver tratamentos que atuem somente nos marcadores prejudiciais sem impactar os positivos. A epigenética prova que nem tudo está escrito nos nossos genes. Temos em nossas mãos o poder de influenciar positivamente nosso genoma através de escolhas saudáveis e de ajudar pessoas que não puderam fazer essas escolhas. Isso pode trazer benefícios não só a nós mesmos, como também às futuras gerações. Existe ali uma colocação dizendo que nós não somos determinados pela genética. As informações que possam modificar ou alterar o funcionamento do nosso corpo, a nossa forma de agir, não é determinada pelos genes. Resumindo, nós não somos determinados pelos genes, não somos determinados pelo ambiente, não somos determinados pela nossa história. Nós podemos ser influenciados por elas, elas podem nos afetar mais ou menos, mas não determinar quem nós somos e aquilo que nós escolhemos ser. E as escolhas que a gente faz a partir do que a gente vive, por mais difícil que tenha sido ou que seja o nosso destino. Isso abre uma perspectiva muito importante de que muitas coisas estão em abertas e estão nas nossas mãos a partir do que nós vamos fazer, de quem nós somos a partir da nossa vida. Muito bem. A gente viu ali que os fatores que determinam as mudanças não são apenas fatores bioquímicos, mas depende das nossas escolhas. Então, quando a gente faz uma constelação, e a partir daquilo que é visualizado na constelação, ocorrem os insights, as liberações, principalmente os insights emocionais, onde isso provoca mudanças de percepção, mudança emocional. A pessoa tem alívio, tem uma série de sensações que ela tem, em que a partir dali ela começa a fazer novas escolhas, escolhas mais positivas, escolhas de olhar os pais e olhar a própria situação de dificuldade que ela trouxe como tema de uma maneira diferente. E na medida que a gente muda as nossas emoções, a gente também vai poder mudar, a partir da epigenética, a gente pode mudar como nós vamos ser daqui para frente. A gente muda a nossa bioquímica, a gente muda o nosso cérebro, a gente muda o nosso corpo, a gente muda a nossa vida. Né? Então, outra pessoa que fala isso, né, que as nossas emoções podem modificar muitas coisas na nossa vida, é uma autora que chama Candace Pert. Ela tem um livro que chama Conexões, Mente, Corpo e Espírito. A Candace Pert, ela foi uma pesquisadora de como funcionava as conexões o trabalho foi com o vício, né? Com as pessoas que eram viciadas em heroína. Como é que eram as conexões da substância com o nosso corpo, né? Os receptores. E a partir desse estudo, ela conseguiu descobrir que nós temos os neuropeptídeos relacionados às nossas emoções. Cada tipo de neuropeptídeo está relacionado com um tipo de emoção. Ela falou que nós temos mais de 50 tipos de neuropeptídeos.
e que nós realmente não somos determinados, é a mesma conclusão, é a mesma percepção de que nós não somos determinados pela genética, e que a gente, através da transformação das emoções, a gente pode transformar a nossa vida, ou seja, o mesmo caminho dos autores que estão pesquisando a epigenética. Então, com relação às constelações, por isso que é fundamental esse trabalho que eu vejo, né, no trabalho da consciência pessoal, para que a partir do momento que a pessoa vai tendo uma percepção diferente, ela pode mudar a vida dela. Né? Então, assim, existem duas instâncias. Uma é o campo. Nós não podemos interferir no campo. O campo tem a sabedoria, tem a maneira de agir que nós não conseguimos acompanhar. O que acontece depois na constelação, a maneira que as pessoas são afetadas depois de uma constelação, a gente só vê fenomenologicamente pelo que acontece com elas, mas a gente não consegue saber os caminhos que essa sabedoria e esse amor do sistema faz ou age ou se movimenta depois de uma constelação. Muito bem. Considerando tudo isso, a gente pode concluir o seguinte, uma conclusão ou um pensamento, né? Uma reflexão, vamos colocar assim, né? A gente pode refletir que as constelações abrem aquelas possibilidades de escolha. Dependendo para onde a gente olha, você fortalece a possibilidade daquela situação se colapsar num fato. Então, se eu olho as coisas de uma maneira sempre negativa, eu vou ter uma tendência de colapsar fenômenos ou fatos ou situações na minha vida negativos. Na medida que eu olho para as coisas de uma maneira positiva, como existe infinitas possibilidades quânticas do Tony, existe um Tony de muitas formas diferentes. Agora, qual é o Tony que vai colapsar? Aquele que o Tony estiver escolhendo, aquele que eu estiver focado. As escolhas que eu vou fazendo, eu vou fortalecendo uma determinada possibilidade do Tony existir, de acontecer de fato. Então, isso é maravilhoso, porque isso abre uma possibilidade que está nas nossas mãos a transformação da nossa vida, a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Então, a epigenética vem trazer essa força. E outra coisa, pelos estudos que a gente viu aí, desse vídeo, isso são estudos onde eles querem fazer alterações novamente apenas a partir de mudanças bioquímicas. Né? Esses marcadores que foram falados, mudando os marcadores, a gente vai evitar que determinada doença apareça. Né? Isso, até um certo ponto, isso pode ajudar, mas não vai determinar que a pessoa vai realmente seguir isso. O mapeamento genético, os geneticistas tinham essa ideia de quando conseguisse mapear todo o nosso DNA, que se conseguiria resolver todos os problemas através da genética. Isso não aconteceu. Exatamente por quê? Porque além de toda essa herança genética ou da interferência direta nos genes, existe um outro campo de informações que também influencia a nossa epigenética, que é justamente esse campo onde as constelações atuam, que é nesse campo morfogenético que traz informações da nossa ancestralidade, que caminha paralelo às informações genéticas. E elas estão, na minha forma de entender, agindo conjuntamente. Mas uma coisa não se resume à outra, ou a genética não é capaz de trazer toda a informação. Ela pode trazer muitas informações, mas tem outra informação que vem através do campo. E é aí que a constelação entra, trazendo um imenso potencial terapêutico de transformações. Muito obrigado, até nosso próximo encontro.